Olá, candidato, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, mas hoje é dia de redação. Vamos falar sobre introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá, hein? Texto dissertativo. Introdução. O que acontece, candidato? É o momento que nós temos para fazer duas coisas: apresentar o tema e nos posicionar também. Agora, quando a gente fala assim, olha, você tem que dar a sua opinião, muito candidato confunde essa opinião com uma opinião extremamente pessoal e escrita em primeira pessoa. Expressões como eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, são todas proibidas para você. Você pode dar a sua opinião em terceira pessoa e vai ser sua opinião da mesma forma, tá certo? Mas, antes disso, veja bem, a introdução tem duas missões. Missão número 1, apresentação do tema. Missão número 2, apresentação da tese. A tese, candidato, pode ser chamada de ponto de vista, pode ser chamada de tópico frasal, é tudo a mesma coisa. Se você ouvir essa nomenclatura por aí, não se assuste. Pode ser chamada de opinião. E qual que é a nossa predileção? Que essa opinião fique em terceira pessoa, certo? Para garantir uma certa impessoalidade para o seu texto. Olha só, vamos supor que você pegou uma proposta de redação pedindo para que você se posicione contra ou a favor a redução da maioridade penal no Brasil. Certo? Então, nada de, na minha opinião, eu acho isso, não. Porque isso é a primeira pessoa. O eu não pode aparecer. Na minha sou eu. No meu ponto de vista, sou eu. Então você vai dar a sua opinião, sim, vai explicar o tema. Não pense assim, olha, o corretor ele já sabe, né, o que é a redução da maioridade penal. Não, ele não sabe nada. Você vai fazer uma pequena contextualização, tá certo? Para depois apresentar o seu ponto de vista. Então você se defrontou com isso aqui, ó. Posicione-se contra ou a favor a redução da maioridade penal no Brasil. Legal. Então, vamos nós apresentar o tema. Por exemplo, posso escrever algo do tipo: uma situação que tem causado grande discussão na sociedade brasileira é a redução da maioridade penal. Ponto. Preciso de mais de um período, por isso ponto. Eu não posso ter
um parágrafo com um período só, senão um parágrafo frasal é um problema de coesão. Tal situação precisa ser analisada com muito cuidado, já é um ponto de vista. Muito cuidado para que sejam tomadas medidas efetivas no caso. Muitas vezes, candidato, o que eu quis mostrar para você aqui? Eu poderia ter colocado na tese já algo incisivo. Por exemplo, tal situação precisa ser vista e a redução da maioridade penal deve acontecer. Ou a redução da maioridade penal não deve acontecer. Primeiro, é um ponto de vista. Segundo, não está na primeira pessoa. Quando eu digo a maioridade penal não deve acontecer, o sujeito da oração é a maioridade penal. Então, ela não deve acontecer. Está em terceira pessoa, que é exatamente o que se deseja. O texto em terceira pessoa. E a opinião foi dada. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, olha, houve uma contextualização, contei sobre a discussão, tá certo? Está aqui a discussão. Então aqui foi uma apresentação de tema. Depois, o que eu fiz? A tese. Tudo isso aqui, ó, é um ponto de vista. E aí, retomando o raciocínio, muitas vezes seu ponto de vista pode ser, olha, o tempo precisa ser analisado, precisa ser pensado com mais calma, para a decisão correta ser tomada. Foi o que eu coloquei para você. Uma posição que é uma posição de meio termo. Eu não preciso ser radicalmente do início ao fim, contrário ou favorável. É claro que ao longo do texto, pelo uso desse conectivo aqui, ó, do ou é um ou outro, esse ou é de exclusão, eu vou precisar me posicionar favoravelmente ou negativamente contra a redução da maioridade penal. Por causa dele. Mas se fosse uma proposta assim, faça um texto dissertativo ou argumentativo sobre a questão da redução da maioridade penal no Brasil, eu não ia precisar nem escolher um lado. Eu poderia entender que o meu ponto de vista é que o tema precisa ser mais discutido, porque tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Tá certo? Então, qual que é a nossa necessidade em se tratando de introdução? Precisamos apresentar o tema, precisamos apresentar o ponto de vista, sem ficar com frescura para apresentar o ponto de vista. O que seria frescura? Tem gente pensando, não vou colocar minha opinião de cara, não, vou deixar isso para ao longo do texto. Olha, o seu corretor espera que você apresente a sua posição, o seu ponto de vista, na introdução. Se você não fez isso, você já está correndo risco. Tá certo? E aí, eu quero que você perceba que existe a estrutura de explicação, de contextualização do tema e depois o ponto de vista, sem mais delongas. Tá certo? Você pode fazer essa introdução de algumas formas. Por exemplo, você pode fazer um viés histórico, mostrar que ao longo do tempo as pessoas vêm discutindo acerca do assunto redução da maioridade penal no Brasil. Legal. Você pode fazer isso por comparação. Olha, a redução da maioridade penal no Brasil a redução da maioridade penal foi uma medida adotada, sei lá, na Austrália.
Tal medida também tem sido cogitada no Brasil. Em que consiste isso? Uma das formas de se introduzir também é você dar o conceito. Redução da maioridade penal no Brasil é trazer de 18 para 14 anos, por exemplo, o fato de uma pessoa ser responsabilizada pelos seus crimes. Ótimo, você já deu uma definição do que é. Já deu um norte de entendimento para o seu corretor. E depois você vai aplicar a sua tese sempre na terceira pessoa. Tá certo? Um grande abraço, bons estudos, boas introduções para você.